Muito bem, irmãos. Um Nicodemos. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 3 de João, que eu quero estimular a igreja a estar lendo esse evangelho, porque nós estamos ainda com a graça de Deus falando aqui no livro de João, e eu quero ver se eu consigo. Então você já leia o livro na expectativa de qual mensagem que o pastor vai pregar aqui. Não é uma sequência literal, mas dentro do livro de João, enquanto Deus me der a graça e me autorizar a fazer o que eu vou fazer, eu estarei pregando no livro de João. Hoje no capítulo 3, atente para o versículo de número 1, mas deixe o capítulo aberto aí, ou acessado no seu app, tá bom? Ou com a sua Bíblia real, que nem a minha aqui, né? Toda espedaçadinha, querida, mas que minha querida Bíblia. Mas vocês gostaram daquela máxima que eu falei? É muito bonito aquilo, né, irmãos? Vou repetir de novo, hein? Se a sua Bíblia está toda arrebentada, a sua vida não está. Vixe, essa é forte, hein? Gostou, Maria? Se a sua Bíblia está toda arrebentada, tem umas Bíblias novinhas aí, vixe. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. A minha está o regaço aqui, Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Queridos, como é maravilhoso o Espírito Santo decidir registrar esse encontro de Jesus com este homem, para trazer-nos mesmo a mais real vontade de Deus para as nossas vidas, para que nós não nos apeguemos a outra coisa senão na palavra de Deus. Quem é Nicodemos? Nicodemos, a primeira coisa que Nicodemos nos faz é que ele é um representante do mundo religioso. Ainda que a religião dele fosse muito específica, a religião da moda da sua época, a religião mais reverenciada, mais assim buscada, que era os fariseus, que hoje tem uma conotação pejorativa, é até uma maneira de ofendermos pessoas. Quando pensamos em hipocrisia, pensamos em fariseu, mas na verdade a palavra fariseu, ela tem o mesmo significado da palavra santo, tem o mesmo significado de separados, não é? O fariseu era o representante da religião da sua época. E esse homem, não bastava, ele não era um religioso qualquer, ele era um líder, ele era como se ele fosse um pastor, ou um padre, ou um bispo, ou um apóstolo, ou qualquer coisa do nosso tempo agora. Ele era o representante o religioso, mas que tinha uma função de destaque. É interessante que ele também mostra a sua preocupação em ir de maneira meio que escondida visitar Jesus, porque aquele tempo procurar Jesus era uma coisa só para a ralé. O pessoal entendia que só aqueles não esclarecidos, os pobres, é que estavam atendendo ao convite do Messias. A Bíblia deixa bem claro no versículo de número 2 que ele cuidou disso. Ele veio a Jesus à noite, se escondendo, se esgueirando, mas ele foi percebido, não é? Aí ele chega, e é interessante, irmãos, que ele não faz perguntas para Jesus, ele chega reverenciando Jesus, deixando bem claro que os testemunhos que havia chegado até ele davam uma demonstração de que Jesus era alguém que vinha de Deus. Ele diz no versículo de número 2: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. É interessante, irmãos, que eu creio que a expectativa de Nicodemos é que ali houvesse uma troca de diálogo de um religioso com um outro religioso. E a coisa que
você deve se identificar com Nicodemos, é quando você se estriba na sua religião, quando você tem a convicção, isso é para todos nós, irmãos, somos Nicodemos, quando é a minha profissão de fé, a minha religião, a minha igreja, a minha tradição religiosa, me traz um argumento de que está tudo certo a minha vida com Deus. Se havia alguém que estava tudo certo a vida dele com Deus, se dentro da realidade religiosa, seria Nicodemos. Mas é interessante que ele faz esta abordagem a Jesus, e no versículo de número 3, parece que Jesus não quer conversar sobre isso. Jesus entra com um assunto fundamental para os Nicodemos, para mim, para você, para o ser humano, para a humanidade. Não há ali, muito bem, Nicodemos, boa noite, como é que você está? O que você está falando? Não, é impressionante, de uma maneira cirúrgica, rápida, fazendo uso de uma mensagem que só foi dita aqui, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, só com Nicodemos que Jesus fala do principal princípio para todo ser humano ter a solução do problema da sua alma resolvido. Por isso é que eu sou um Nicodemos. Porque, irmãos, se forem falar, se eu precisar fazer um discurso sobre a minha situação religiosa, talvez eu comece a me estribar nos meus tempos de ministério, nos meus anos tal, mas Jesus não quer falar sobre isso. A Bíblia diz que Jesus faz uma coisa que eu aconselho a ninguém fazer, só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode fazer isso, dar respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Pare de dar resposta para pergunta que não está sendo feita para você, tá bom? Espere a pergunta, para depois você dar respostas. Jesus pode fazer isso, porque Jesus responde a uma pergunta que não foi feita, não está escrito aqui, olha o versículo de número 3, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos chegou ali, irmãos, para ter um momento social, meio escondido, mas eu acho que ele estava querendo ali que tivesse um papo legal, em volta como a gente tem com alguns queridos, uma conversa top assim, para se falar de verdade sobre a Bíblia, o Antigo Testamento, mas é impressionante, Jesus chega com esse assunto, Nicodemos não pergunta sobre isso, Nicodemos nunca ouviu falar sobre isso, e é a primeira e a única vez que este ensino aparece na Bíblia. Depois são todas consequências dele. Nicodemos veio com a sua verdade, e Jesus confrontou ele com a verdade. E irmão, é interessante como nós temos as nossas verdades, como a gente tem algumas convicções, como a gente já tem algumas coisas assim, que temos por certo que isso é certo, e Nicodemos hoje nos desafia a quebrar algumas crenças nossas. A maneira com que Jesus atendeu Nicodemos é como se ele não quisesse perder tempo com alguém que estava com o coração que precisava ser chacoalhado, que precisava ser despertado, mesmo podendo até nem ser atendido por Jesus. Jesus poderia falar, você está com vergonha de mim, você não quer ser visto por mim, comigo, mas não, Jesus resolve dar atenção àquele homem e fala desse assunto, mais uma vez, irmãos, esse tema novo nascimento, nos termos que está sendo que aparece aqui, só tem nesse capítulo e neste livro, e Jesus então está dando uma resposta para uma pergunta que não foi feita, não havia nem assunto sobre nascimento ali, e aí aparece a lógica humana. Quando Jesus fala sobre o nascimento de novo, a lógica humana é, Nicodemos fala, como é possível isso? Isso não existe. Aí ele começa a perguntar, agora sim, versículo 4, como alguém pode nascer de novo sendo velho? Como alguém pode nascer sendo velho?
É claro que não pode entrar a segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, mas tem a lógica divina. Irmãos, é aqui que entra você assim, ó. Tenha coragem de se despir das suas lógicas, das suas convicções. Tenha coragem. Eu tive uma experiência essa semana que foi muito interessante. Uma pessoa foi acometida por uma enfermidade e foi perguntado para uma outra pessoa: por que essa pessoa tão boa, tão certinha, passou por esse martírio? Uma pessoa de 30 anos de escola bíblica dominical, por causa do irmão dele. Mas como assim, por causa do irmão dele? O irmão dele faz isso, fez aquilo, nunca foi pego, tal, então ele está sofrendo. Gente, de onde saiu isso? Onde está escrito isso? Na verdade, uma pessoa que diz que conhece a Bíblia jamais poderia ter um argumento desse, mas a gente tem um monte de argumento, um monte de achismo, um monte de crendice que a gente tem que ter a coragem de passar pelo crivo bíblico, se o que eu creio, se o que eu tenho por verdade, há nuances bíblicas ou comprovação bíblica. A lógica humana, ela é confrontada aqui. Respondeu Jesus. E aí a gente precisa saber do que Jesus está falando aqui. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Irmãos, olha que revelação tremenda tem aqui. Quando você vai dar uma olhada então na Bíblia, você vai encontrar do que Jesus está falando aqui. Sabe do que Jesus está falando aqui? Da palavra dele, sobre ele mesmo e sobre o Espírito Santo de Deus. Porque ele cita. A tendência é a gente pensar assim: quem não for batizado e quem não receber. Não. Jesus está dizendo aqui o que é uma concordância com a Bíblia, que não é uma coxa de retalhos, mas uma coxa de crochê, que há conexões, como diria o Ilcinho, há links. Então, queridos, é impressionante. Então vamos ter uma ideia assim, do que Jesus está falando aqui. Versículo 10 do capítulo 13 de João, a gente vai tendo mais ou menos uma ideia. Respondeu Jesus: quem já se banhou, João 13:10, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus está falando que os seus discípulos já estavam limpos através do que? João 15:3. Quem é que nos limpa, irmãos? Olha só, de que água Jesus estava falando? Jesus estava falando desta água aqui, ó. Vocês estão limpos pela palavra que tenho falado. E sabe quem comprova isso? É o apóstolo Paulo. Como assim? O apóstolo Paulo deixa bem claro para nós em Efésios 5:26, de que nós somos, olhe para Efésios 5:26, só o finalzinho do versículo, que diz assim, ó, dentro do versículo diz assim, ó, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Quem não nascer da palavra, essa água que Jesus está dizendo aqui é a palavra de Deus. Tanto é que Jesus fala disso. Jesus, quando diz assim para nós, versículo, abre a tua Bíblia no mesmo evangelho de João, por favor. A Bíblia vai dizer assim, ó, em João, capítulo de número 7, olhe para o versículo de número 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está dizendo que Ele é a água. Quem não nascer dessa água, que é Jesus. Não está se falando de uma cerimônia de batismo, não. O batismo vem depois para comprovar que eu já nasci em Cristo Jesus. Mas veja só, aí Jesus deixa bem claro, no versículo de número 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele continua dizendo, irmãos, é maravilhoso demais. Versículo de número 39, ele esclarece, para que a gente volte para João capítulo 3 e entenda do que Jesus estava falando ali. Jesus diz assim, ó, e ele estava se referindo ao Espírito
que mais tarde eles receberiam. Então Jesus deixa bem claro, quem nascer da água e do Espírito. E eu olhei para esse texto, comecei a vibrar assim, eu falei, sabe de uma coisa? A água é Jesus, o Espírito é Jesus, tudo acontece só em Jesus. Quando Jesus estava falando para Nicodemos, falou assim, Nicodemos, o seu novo nascimento passa por isso, você me ter, você me beber, quem não nascer da água e do Espírito. Então a Bíblia vai deixar bem claro de que água Jesus estava falando, e de que Espírito ele estava falando, do Espírito Santo de Deus. Aí, Jesus continua ensinando para Nicodemos, que é uma coisa, irmãos, que é impressionante assim. Ele fala do nascimento biológico. Olhe para o versículo de número 3. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo o que é nascido do Espírito. Agora vem a singularidade do que acontece com cada um, o que precisa acontecer. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, se dispa desse apego que você tem à sua tradição religiosa, se dispa daquilo que você tem por convicção, vá falar com Deus sobre as suas convicções, porque eu achei impressionante Jesus tratar essa autoridade religiosa aqui, nesses termos, e Jesus continua dizendo, o vento sopra onde quer, você escuta, e assim é todos que é nascido do Espírito. O vento é o Espírito, que age de maneira misteriosa. Só que esse nascimento, irmãos, de que Jesus está falando, é preciso, é sobrenatural isso, sabe por quê? O nascimento biológico, você não teve nenhuma participação, a não ser consequência de uma concepção que aconteceu no ventre da sua mãe. Mas o nascimento espiritual, ele acontece, o parto espiritual é diferente. A palavra de Deus chega até você, num poder do Espírito Santo que te deixa embaraçado, mas que vai te falar assim, você começa a ter problemas diante do Evangelho. A sua carne tenta fugir disso para todos os lados. Vem um monte de coisas mas é impressionante. Você vai sentindo assim, ó, Deus está querendo falar comigo. O nascimento espiritual, ele é diferente do nascimento biológico, porque aí o novo nascido precisa querer nascer, precisa querer passar por isso. Por isso que Jesus dá uma ordem para Nicodemos, tem que nascer de novo, é uma decisão sua. Você precisa expressar a sua fé, a sua vontade, a sua decisão. É preciso querer nascer de novo. É preciso querer nascer de novo. Entra com a minha participação. Eu preciso querer isso. Por quê? Porque a palavra, quem não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, há uma ação disso. Você diante do Evangelho e o Espírito Santo te convencendo da necessidade desse nascimento. E olha aqui para mim, você pode dizer, eu não quero. E sabe como ninguém tem coragem de dizer assim, eu não quero. Mas sabe como as pessoas falam que não quer? Ah, não. Começa a arranjar assim, não, eu nasci nessa minha religião. Não, olha, eu já sou crente, me batizei quando eu tinha tantos anos, tal. E ele tem um problema dentro dele, que era o problema de Nicodemos. Um problema existencial. Será que se Jesus voltar hoje, eu estou garantido no céu?
E o Espírito Santo de Deus incomoda. Então, Nicodemos, eu creio, Nicodemos nenhum momento falou isso, irmãos, mas eu creio que Nicodemos não estava esperando essa revelação aqui não. Você precisa disso. Os Nicodemos correm um risco, o risco que Nicodemos corria. Ele pergunta assim, mas como pode ser isso? O óbvio de Deus parece que é um negócio escuro para as pessoas. É tão simples. Uai, a sua vida, você vai para o inferno se Cristo não for o seu Senhor e o seu Salvador. Esquece todas as outras pessoas do mundo, se preocupe com a tua alma, com a tua situação, e faça a pergunta mais constrangedora para você diante de Deus: Senhor, me deixe bem claro, porque eu quero nascer de novo, então provoque o novo nascimento na minha vida. Eu estou falando isso, irmãos, por causa da figura de Nicodemos, a melhor religião, um cara que era uma autoridade na religião dele, e a religião dele não tinha problema nenhum, ele era a religião monoteísta, só adorava a Deus, não tinha outros problemas não, tá? Mas ele, aquele homem, precisava nascer de novo. Por isso é que de propósito o tema dessa mensagem é provocativo: eu, um Nicodemos. Jesus meio que deixa Nicodemos com essa pulguinha atrás da orelha. Aí Jesus começa a dizer assim, versículo de número 10: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Sabe, é muito óbvio. Mas irmãos, olha como nós somos privilegiados. É óbvio para nós agora. Imagine você ter todas as garantias de que a tua vida está tudo certo, você é filho da promessa, você é descendente de Abraão, você é um judeu, você é um israelita, você está debaixo da promessa de Deus, e de repente chega o Messias e diz: para aí, você precisa nascer de novo. Já pensou? Nicodemos está correndo esse risco de se estribar em tudo que ele tinha, mas ele estava sendo impactado com o desafio de Jesus. Sabe por quê, queridos? Isso é fundamental, isso está ligado à sua eternidade, não está ligado à eternidade de ninguém. Os crentes, os seguidores de Jesus, não ajudam muito as pessoas a ter uma experiência com Cristo, mas esse é um problema de quem não ajuda, irmãos. Não vai você para o inferno junto com quem estimula as pessoas a ir para o inferno. Jesus então diz: você é mestre e não sabe? Eu asseguro que nós falamos do que conhecemos, diz Jesus no versículo número 11, e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. A religião farisaica foi uma religião que lutou muito contra a proposta simples do Evangelho. Jesus o caminho, a verdade e a vida, Jesus o Messias, o Deus encarnado. A gente tem que sair do raciocínio terreno, irmão. Jesus diz assim no versículo de número 12: eu lhes falei de coisas terrenas, e vocês... versículo 12: e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Quais são os raciocínios que vêm na nossa cabeça quando eu começo a fazer críticas com relação às religiões? São tudo coisas terrenas. Os falsos pastores, os maus testemunhos, os crentes picaretas, como diz o Geraldinho, os curva de rio que tem dentro da igreja, sabe? A nossa análise, aí Jesus fala assim: eu quero falar de coisas espirituais, eu quero falar da sua situação, eu quero falar da sua alma, eu não quero falar de ninguém, é uma conversa entre eu e você.
Irmãos, você tem que ter uma certeza que você tem que ter de que você está errado. Diante do Evangelho do Senhor, há uma possibilidade muito grande das nossas crenças serem derrubadas pelo que o Evangelho diz. Eu não tenho medo de dizer isso, porque é esse crivo que estou passando na minha vida, nas leituras que tenho feito da palavra. Falei, que é isso aqui, cara? Nicodemos mexeu muito comigo, tá? Por isso é que eu coloquei aqui, eu, um Nicodemos. Saiamos esses argumentinhos que a gente já aparece, o que vem já nossa, peraí, o que a Bíblia diz sobre isso? Irmãos, quero concluir dizendo que o novo nascimento é uma exclusividade de Jesus, que nos chama para uma misteriosa parceria. Está bem claro que a parte de Deus já foi feita. Você vai ouvir isso no restante do texto, quando a Bíblia diz assim, ó: ninguém jamais subiu aos céus a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, estou lendo o versículo 14, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A parte de Deus, Ele já fez, e ela é explícita no versículo mais conhecido do mundo, e nós vamos repeti-lo mais uma vez, todos nós aqui sozinhos, vamos lá? Porque Deus, todos juntos, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? A parte de Deus já foi feita, a parte de Deus está certinha. Agora entra a minha parte, uma decisão de crer nisso. E Jesus já veio sendo apresentado de várias formas no Antigo Testamento, e uma delas foi quando lá em Números 21, aparece aquela maldição das cobras picando todos os murmuradores lá, e Deus manda que construa uma serpente de metal, e todos que olhassem para aquela serpente, tipificando Jesus ali, eram curados. E assim como a serpente foi levantada lá por Moisés, assim Jesus haveria de ser levantado. Uma prova do amor de Deus, que veio fazendo tudo o que é necessário. Mais uma vez, como é bom lembrar aquela revelação que Deus mandou para nós aqui, que ser amado por Deus não muda ninguém. Mais uma vez, como é bom lembrar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que muda uma pessoa? Quando ela começa a amar quem a ama, quando ela começa a amar a Deus. E esse amor começa com uma decisão de crer que o que eu preciso, Deus já fez por mim. Versículo de número 17, irmãos: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus, ele chega, ele vai terminando a conversa com Nicodemos, se revelando para Nicodemos, revelando o plano simples, irmãos, sabe para quem que era? Para um cara especialista em Antigo Testamento, para um líder. Jesus estava falando o arrozinho com feijão para ele. Olha, você precisa nascer de novo. Deus me mandou para morrer. E Nicodemos parece que se converteu. Duas passagens bíblicas aparecem Nicodemos, e eu acho tão engraçado que João, no capítulo 7, versículo 50, diz assim: Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, não deu certo a escondido de Nicodemos, né? Todo mundo ficou sabendo que Nicodemos foi ver Jesus, porque João diz aqui em João 7, versículo 50 e 51, Nicodemos está tentando defender Jesus.
A impressão que eu tenho é que essa conversa sincera aqui, essa revelação única para Nicodemos, produziu uma conversão, não nos nossos padrões, mas algo entre Deus e Nicodemos. Nicodemos aparece de novo em João 19:39, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite. Toda vez que fala de Nicodemos, fala que ele foi de noite com Jesus. Parecia que estava dando uma beliscadinha. Por que você foi de noite lá com Jesus? Devia ter ido de manhãzinha, né? Devia ter ido no culto de oração. Irmãos, impressionante. Esse foi lá cuidar de Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Me parece que Nicodemos se converteu. Ele entendeu a mensagem, do jeitinho dele, tá? Do jeitinho dele. Ele foi amado por Jesus aquela noite, e parece que ele foi recíproco esse amor. Lembrando, ser amado não muda ninguém. O que muda é quando a pessoa começa a ser recíproca, a amar a quem está o amando. Quando nós começamos a amar a Deus da maneira que Ele nos ama, a nossa vida é mudada. Nicodemos,